Bom dia, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui com mais um resumo dos livros do Antigo Testamento, Uma visão geral do livro de 2 Samuel, a continuação do livro de 1 Samuel. Eu peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal. Estarei orando pela vida de cada inscrito diariamente. Ative as notificações todas para receber as minhas orações diárias, meus vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e ele acaba divulgando. E compartilhe essa mensagem para semear na vida do próximo. Compartilhe para irmãos, parentes, familiares, que todos precisam da presença de Deus, da palavra de Deus, sobre cada vida de cada um. E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e da tua família. Vamos então para uma visão geral do livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1 Samuel, no qual foram apresentados os 3 personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul. E Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la a sua capital religiosa também. E então, ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: "Obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia." 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder.
e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi, e mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que inicia o livro. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel.